Olá, bom dia. Estamos iniciando agora para já realizar um teste aqui. Se alguém estiver nos acompanhando e puder nos dar um retorno aqui, eu agradeço. Está ouvindo bem? Como que estamos aí recebendo a transmissão? Olá mais uma vez então, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Antenor. Estou aqui falando de São Paulo para vocês aí em Itu e também para os nossos amigos que nos acompanham também pelo Facebook. Um grande abraço a todos os companheiros aí da Associação Espírita Cabaninha Antônio de Aquino. Já vi que aqui a Elaine, José do Carmo, Rita, Andrelina, Ana Cláudia já deram um bom dia. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Se alguém puder dar o retorno para mim do áudio, se está recebendo bem, assim nós já podemos começar aí a nossa explanação dessa semana, ou melhor dizendo, desse dia, né? Ótimo, então. Podemos começar então, pessoal. Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada. Que possamos, nestes minutos iniciais, nos unirmos em pensamento, já que estamos fisicamente separados, mas sabemos que o pensamento nos liga através das ondas mentais que chegam de uns para os outros e sabemos que estamos ligados aos nossos amigos espirituais que nos amparam constantemente. A equipe que se encontra aí com os nossos companheiros que estão reunidos hoje aí na Cabaninha Antônio de Aquino e os benfeitores que também nos auxiliam aqui nesse momento. Então eu convido a todos a buscarmos nestes breves minutos a nossa ligação com os nossos amigos espirituais. Os nossos espíritos protetores, anjos da guarda, não importa o nome que demos. Mas sabemos que esses irmãos que já avançaram tanto na evolução estão junto de nós, nos amparando, nos envolvendo. E pedimos que eles possam se unir a nós em nossa prece nesse instante e ajude as nossas reflexões, os nossos desejos. Energia, né? Acabou. Olá, estamos restabelecendo a conexão. Acabou a energia agora, gente. No meio da prece, estávamos aí todos ligados, conectados. Só me dá mais uma vez o retorno aí. Agora vamos pelo celular. Mas vamos conseguir cumprir, se Deus quiser. Se vocês puderem me dar o retorno aí. Estão me ouvindo bem? Nós vamos retomar nossa prece, então.
Ótimo, então. Acho que estamos, então, transmitindo. Você viu que você consegue acompanhar aí para mim, por favor? Sim, estou tentando. Interessante que já fazia muito tempo que não tínhamos esses problemas de queda de energia. Essa semana começou, mas hoje vamos conseguir cumprir aí sim o nosso compromisso de falar hoje sobre o poder das palavras. Temos já 6 companheiros conectados novamente. 7. Então agora acho que está tudo em ordem. Vamos retomar a partir da nossa prece então, que estávamos elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo nesta manhã que possamos todos ser abençoados, protegidos e assistidos pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, nos inspirar através desses benfeitores espirituais que sempre estão junto de nós, nos amparando, nos protegendo, nos sustentando em nossa caminhada. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Muito bem, vamos nesta manhã refletir sobre o poder das palavras. Vamos procurar trazer algumas informações, algumas indicações que nos ajudem a refletir o quanto as palavras podem influenciar em nossa experiência, em nossa vivência. Vou pegar aqui um ângulo que possa melhorar a nossa transmissão, já que também ficou mais escuro aqui o ambiente. Muito bem, quando nós pensamos na nossa realidade, em nossas experiências, na capacidade que nós temos de adquirir conhecimento, nós vamos perceber que nós somos muito pouco capazes de conhecer diretamente a realidade através das nossas próprias experiências. A maior parte dos conhecimentos que nós temos provém do que as pessoas nos falam ou que elas nos escrevem. E isso por si só já representaria um poder extraordinário que a palavra tem de comunicar, de transmitir ideias, de trazer informações. E isso nos faz pensar o quanto nós criamos de interpretação da realidade a partir do que os outros nos dizem. E isso nos faz pensar então que as palavras possuem sim um poder extraordinário de influenciar a vida. Se nós acompanharmos todos os eventos que têm ocorrido nos últimos meses com a humanidade, nós vamos perceber o quanto a informação ela pode ter nos tranquilizado ou nos apavorado nesses dias. Por isso mesmo nós já podemos confirmar que a palavra tem um poder extraordinário de conduzir, de influenciar comportamento. Mas nós que somos espíritas, que compreendemos que há uma outra realidade além da nossa vida material, sabemos que existe uma vida espiritual e há uma intensa e profunda interação entre a vida aqui nossa de encarnados e essa vida espiritual. Existe uma mobilização extraordinária de forças que nós nem imaginamos, mas elas são atuantes conforme temos recebido as informações dos nossos amigos espirituais. Isso nos faz pensar então que as palavras também possuem, de algum modo, um poder que está além desse que falamos anteriormente, de influenciar, de conduzir, de nos trazer uma interpretação da realidade. Mas o quanto desse poder é real? O quanto dessas ideias que a humanidade já carrega há muito tempo, de que as palavras têm algum poder de natureza espiritual ou algum poder mágico, o quanto essas informações, essas ideias são verdadeiras? É sobre isso que também vamos refletir nesta manhã. Mas, primeiramente, devemos pensar que as palavras elas têm um profundo e grande impacto em nossa própria vida. André Luiz, falando sobre isso no livro Sinal Verde, nos traz uma ideia muito importante que nos deve acompanhar a vida toda e refletir o quanto as nossas palavras podem influenciar a nossa vida. Ele nos diz assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Isso mostra o quanto nós estamos subordinados
ao que falamos. Porque tudo que falamos, de alguma forma, influencia e provoca reações no outro. E daí nós vamos colher as nossas experiências, vamos obtendo as nossas vivências no mundo como resultado dessas interações que nós estabelecemos. Há muitas formas de comunicação não verbal, de comunicação não direta pelo som, porém, nós sabemos que as palavras são as que nós mais utilizamos e elas vão impactar a nossa vida. Muitas vezes nós estamos, ao longo da nossa experiência familiar, por exemplo, construindo vínculos mais profundos de amor, de respeito, de admiração, a partir do que nós exteriorizamos, a partir do que nós compartilhamos. Você consegue me ver pelo seu celular? Tá tranquilo? Tá transmitindo? Ok. Preciso confirmar aqui com a minha esposa sobre a transmissão. Eu não consigo aqui pelo celular neste momento, ao momento que eu estiver conversando aqui, explicando, interagir com vocês, então vamos continuando assim. Então, na questão dos relacionamentos, da nossa vivência, as nossas palavras provocam reações dos outros. E cabe nos lembrar que nós estamos aprofundando os nossos vínculos afetivos, os nossos laços de amor uns com os outros, a partir do que nós estamos diariamente falando, a partir do que nós estamos diariamente comunicando aos outros. Palavras de afeto, palavras de carinho, palavras de incentivo, elas criam uma aproximação, mas elas devem estar, obviamente, respaldadas por um sentimento real. As palavras, quando são ditas apenas de forma mecânica, apenas de forma por convenção, por educação, elas têm um impacto muito pequeno nas relações. Mas quando elas expressam realmente o que nós sentimos, de fato elas influenciam profundamente. Por isso que é importante, de vez em quando, nós dizermos para as pessoas que nós amamos, que nós as amamos. Por isso que é importante, de vez em quando nós percebemos o quanto uma pessoa é importante em nossas vidas, que nós o digamos. Falemos para essa pessoa, você é muito importante em nossas vidas. Obviamente que isso não é dito no dia a dia, na correria, obviamente que isso não vai ser dito de uma forma banal, mas nesses momentos em que apercebemos o quanto as pessoas são importantes, devemos dizer sim e externar essas nossas reflexões. O outro, muitas vezes, ele não está apto, capaz de perceber isso. Às vezes eles estão, mas também estão desanimados, cansados, abatidos, tristes. E ao dizermos que os amamos, nós estamos, de alguma forma, trazendo eles para esse amor. Estamos criando mais profundamente esse vínculo. Isso mostra, então, o quanto as nossas palavras são importantes em nossas relações. E se alguém duvidar desse poder, pare e pense naqueles momentos em que nós falamos, em que externamos ideias agressivas, externamos a nossa mágoa, o nosso rancor. Quando nós falamos algo que ofende alguém, nós carregamos aquilo daquela emoção, daquele momento, em que estamos realmente sentindo essa pessoa, sentindo essa emoção em relação a essa pessoa. E nós estaremos fazendo ali naquele momento uma agressão contra essas pessoas. E isso nos leva a pensar o quanto precisamos estar conscientes ao pronunciarmos algo. Porque, de acordo com esse pensamento de André Luiz, nós estaremos subordinados a tudo o que nós dissermos. Por isso que a palavra nós temos que refletir antes de dizê-la, antes de pensar. Muitas vezes nós estamos presos a um mecanismo mental em que ficamos dialogando em silêncio entre nós mesmos ou entre nós e os espíritos desencarnados uma série de ideias. E muitas vezes são essas ideias que nós vamos expressar para o outro no momento de conflito, no momento de discussão, por exemplo. Por isso que nós devemos pensar e ter cuidado com esses diálogos mentais. Muitas vezes acionado ou iniciado e mantido por espíritos que são os nossos adversários de outras vidas, ou mesmo dessa vida, para que nos indisponhamos com as outras pessoas, para que criamos conflito. Por isso que não devemos ficar alimentando esses diálogos mentais, pensando, quando fulano vir falar comigo, eu vou dizer isso e isso para ele. Ou ficarmos mentalmente degladiando com alguém. Isso denota ali algo preocupante, algo que deve nos chamar a atenção, quando nós dedicamos
tempo da nossa vida a esses diálogos. Se nós não podemos nos comunicar diretamente com a pessoa, por que nós estamos fazendo essa elaboração mental? Refletir sobre isso é um passo importante para aprendermos a dominar, a conquistar os nossos pensamentos e não permitir que eles se tornem uma força que em momentos reais em que estamos nos comunicando com essas pessoas, venhamos a externar esses desagrados, essas insatisfações, essa agressão que nós vamos alimentando ao longo da vida. É assim que nós vamos aprendendo a ter o domínio sobre as nossas palavras, a pensar no que não devemos dizer, embora possamos sim ter os nossos pontos de vista, possamos sim achar tal ou tal situação da forma como acharmos melhor, mas temos que ter cuidado, porque cada uma das nossas palavras desencadeará no outro uma reação necessariamente. E nós vemos nos nossos dias, por muitas notícias que nos chegam, o quanto a informação, as palavras, as ideias que são veiculadas, sejam elas na forma oral ou na forma escrita, as palavras estão sempre determinando reações nos indivíduos e nas massas. As pessoas reagem de acordo com as palavras que elas têm recebido, de acordo com as palavras que elas têm colhido ao longo de suas vidas, e elas reforçam nas outras pessoas esses comportamentos. Muito tempo antes de começarmos a ouvir com frequência a ideia do discurso do ódio, já refletimos sobre isso na série de palestras que fazemos sobre o poder da palavra. E nós vemos que há muito tempo essa ideia que vai sendo disseminada de ódio, de rancor, de disputa entre grupos, sejam eles políticos, ideológicos, religiosos, é algo que já há muito tempo é alimentado na humanidade, mas em nossos dias assumiu uma proporção assustadora. Por isso que nós precisamos meditar muito no que nós estamos disseminando dessas informações que intensifica o ódio entre as pessoas. Não podemos nunca esquecer que o desejo a forma de dominação dos que desejam dominar é sempre dividindo as pessoas, é sempre criando conflitos entre as pessoas, fazendo com que as pessoas se vejam como inimigos. Não podemos jamais imaginar que qualquer outra pessoa seja o nosso inimigo. Embora ele possa fazer algo contra nós, possa agir de modo deliberado, intensivo, nos prejudicando, nós devemos pensar, este que nos prejudica é um irmão infeliz, é um irmão doente do espírito, porque um dia ele será necessariamente e obrigatoriamente levado a reparar todo o mal, tudo que ele criou em relação a nós. Por isso que não devemos guardar ódio, rancor, muito menos ficarmos ali com essa predisposição de entrar num conflito, num embate verbal contra qualquer que seja. Nós veremos que as palavras, elas têm um poder então que atinge diretamente as nossas relações, atinge diretamente a nossa vida em sociedade e nos influencia de modo muito intenso. E grande parte das interpretações que nós temos sobre o mundo e a realidade não vem diretamente das palavras que nós construímos a partir da nossa experiência, mas sim vem das palavras que refletem a experiência dos outros. Grande parte do nosso conhecimento, poderia dizer que algo bem próximo aí do 100%, não vem da nossa experiência direta, e sim das experiências dos outros, que nos contam, narram, escrevem, endereçam ou nos dizem as suas ideias através das palavras. Por isso mesmo, devemos estar sempre nessa busca permanente de, através da nossa realidade, da nossa experiência, confrontar e verificar o que realmente é importante, significativo e marcante para a nossa existência. Nós poderemos sim, como espíritos imortais que somos, através das inumeráveis reencarnações e através das experiências que teremos na vida fora da matéria, na vida espiritual, nós teremos sim a oportunidade de irmos progressivamente nos apropriando do conhecimento a partir da nossa própria experiência, da nossa própria vivência. Mas até lá, tudo que recebermos, tudo que captarmos de conhecimento, de ideias, de pensamentos, de informações que procedam do outro, devemos ponderar com muita responsabilidade e também com aquilo que nós transmitimos aos outros.
nós não percebemos que muitas vezes nós reforçamos ideias, crenças, valores a partir das colocações que fazemos diariamente. Isso também nos traz uma preocupação grande com o que devemos estar realizando na vida em termos de aproveitamento da experiência terrena. Mas, Antenor, e a questão do poder espiritual das palavras? Existe um poder espiritual das palavras? Algo que nós possamos falar realmente pode alcançar o outro? De uma certa forma, sim. Nós temos uma referência importante para citar aqui para vocês, que é do espírito André Luiz. André Luiz é muito conhecido no meio espírita, mas fora dele, nem muitas pessoas o conhecem, não. Não são muitas as pessoas. Mas André Luiz nos trouxe informações sobre a vida espiritual e como ela reflete as nossas experiências aqui na Terra. Nos trouxe também informações sobre como a nossa vida terrena está profundamente ligada à vida espiritual. Nós somos seres que, na verdade, nós estamos vivendo em dois planos, em dois momentos ao mesmo tempo. O que nós fazemos aqui na nossa vida material está repercutindo sim no mundo espiritual. Assim como aquilo que se realiza no mundo espiritual repercute em nossa vida material. Bom, vamos a essa referência de André Luiz, que está no seu livro Obreiros de Vida Eterna. Ele fala assim, olha, toda conversação prepara acontecimento de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Sabe essas palavras que nós pronunciamos de maldição? Quando nós desejamos o mal para alguém? Quando nós pronunciamos palavras no meio da raiva, no calor ali de uma emoção negativa, de uma emoção descontrolada, que nós desejamos que alguém, por exemplo, morra, nós estamos imprimindo ali com o nosso sentimento ali, ou a nossa emoção desordenada naquele momento, um tipo de força destrutiva, um tipo de força perturbadora. Ela poderá matar outra pessoa, Antenor? Não. Obviamente que um instante, um momento, não. Nós não vamos ter essa capacidade de ação mental tão profunda. Mas podemos dizer que é como se fosse uma agulhada na vida da outra pessoa. É um pequeno problema que vai surgindo ali mentalmente para essa pessoa, se ela se sintonizar conosco. Ela estará ali mentalmente também refletindo como nós. E aí nós criamos um circuito mental com essa pessoa, a partir daquelas palavras que nós falamos. Mas se eu não falo, Antenor, e só sinto, também não tem esse efeito? Também tem. É que tudo que nós falamos, de alguma forma, nós reafirmamos para nós mesmos. De alguma forma, quando nós aclaramos o pensamento através da linguagem, nós estamos tornando ele mais lúcido, mais claro esse pensamento. E se é algo que realmente nós desejamos, aquilo tende a se instalar, tende a se fixar mentalmente em nós. Por isso que é preferível, quando nós sentimos algo de natureza inferior, não falar, a não ser que seja com uma finalidade terapêutica. Quando estamos, por exemplo, no atendimento fraterno da casa espírita, ou estamos diante de um terapeuta que vai nos ouvir as nossas reflexões, as nossas considerações sobre o nosso mundo íntimo, aí sim podemos falar sobre essas emoções conturbadas. Ou quando nós estamos diante de pessoas que claramente e seguramente estão numa condição de nos auxiliar a refletir sobre os nossos pensamentos de natureza inferior, aí sim podemos falar. Mas essas expressões que nós fazemos, que nós falamos, de ódio, de rancor, de desejar o mal do outro, ela cria esse circuito mental e quando nós as externamos verbalmente, nós aprofundamos essa ideia em nós. Nós reforçamos isso para que permaneça em nossa memória, em nossa mente. Por isso que nós, quando queremos, por exemplo, lembrar alguma coisa, e muitas pessoas usam essa estratégia, falam em voz alta. Quantos estudantes não fazem isso? Quando estão estudando, verbalizam os seus estudos, os seus conceitos, por quê?
ajuda a reforçar a sua memória. Então, quando nós falamos uma palavra de natureza inferior em relação ao próximo, nós estamos reforçando em nossa memória aquilo que mentalmente vai ser, que vai nos conectar a essa pessoa. E se nós intensificarmos isso, nós estaremos emitindo forças destrutivas contra essa pessoa. É óbvio que ela terá a sua proteção desde que ela não se sintonize nessa onda de ódio, de rancor, de ressentimento conosco. Mas se ela entrar nesse mesmo padrão, nós criaremos então um circuito de pensamento, estaremos conectados a essas pessoas. Por isso que esses pensamentos recorrentes, ideias intrusivas, que ficam às vezes nos acompanhando o dia inteiro, eles devem ser combatidos. Como? Nos afligindo? Não. Pensando, essa ideia, esse pensamento não é bom. E fixemos a nossa atenção em outro. E nós vamos perceber que com o tempo eles começam a diluir, a desaparecer. Quando nós percebemos que isso foge desse controle que nós podemos fazer, temos que procurar ajuda. Ajuda na casa espírita para iniciarmos ali um amparo, um tratamento de natureza espiritual através de passes. Devemos procurar um terapeuta que possa nos ajudar a nos livrar desses pensamentos recorrentes, dessas ideias repetitivas que ficamos sem ter controle sobre elas. Por quê? Elas podem assumir uma proporção muito perigosa e desagradável em nossa vida. Então as nossas palavras, elas têm esse poder sim magnético. É óbvio que uma bobagem que a gente fala, né, num momento assim rápido, em que a gente vai dizer algo assim indevido, mas não é o que a gente realmente sente em relação àquela pessoa. Essa palavra não vai estar impregnada dessa força da nossa emoção, do nosso sentimento. Emoção, sentimento, são atributos do espírito. É uma emanação da mente, que não é física. Então, tudo que nós mobilizamos nesse sentido tem interferência no mundo espiritual. Agora imagine que milhões de pessoas no mundo todo, amaldiçoando, desejando mal a alguém específico. Teria o poder de influenciar essa pessoa? Sim, tem muito poder. Imagine uma nação odiando algumas pessoas. Tem muito poder. E é por isso que nós vemos que no nosso quadro atual, os problemas são muito difíceis de serem resolvidos no âmbito social, no âmbito comunitário. Porque são muitas mentes desejando o mal, quando na verdade o que as pessoas gostariam realmente é de ver o bem. Por isso que nós, que desejamos uma renovação do mundo e da sociedade, não devemos externar esse sentimento do mal. Devemos reconhecer que temos esse sentimento, mas nós devemos dar um novo significado a ele. Entender que nós estamos indignados com os erros da pessoa e não contra a pessoa. Nós devemos, quando tomamos conhecimento de alguém que se tornou o vilão da sociedade, o vilão da humanidade, não ser contra esse ser, por quê? Ainda que nós não consigamos entender, mas ele ainda é muito, mas muito amado por Deus, tanto quanto nós somos. Quando nós odiamos alguém, nós estamos em falta de sintonia com Deus. Nós estamos com falta de sintonia com a criação divina. Então por isso que nós não podemos odiar ninguém. Por isso que nós temos que amar as pessoas. E amor não significa ternura, carinho, como nós temos pelas pessoas mais íntimas da nossa vida. O amor universal é esse respeito profundo de uns para com os outros. É reconhecer que cada ser está em evolução. Seja humano ou não humano, todos nós somos seres em evolução. Um dia todos nós seremos seres resplandecentes, gloriosos, iluminados. Disse Jesus, vós sois deuses. O que ele estava dizendo? Desse potencial infinito que cada pessoa tem. Por isso que nós precisamos ver no outro não o ser do momento, o ser presente e odiá-lo. Mas nós temos que reconhecer que ele será um dia, como nós também seremos, seres plenos de amor, de paz, porque é da natureza humana a perfectibilidade, ou seja, tornar-se perfeito. Jesus falou sobre isso, ele disse, sede logo vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Obviamente que naquele tempo Jesus não dizia para que fôssemos perfeitos como Deus, mas ele nos dava um modelo de mostrar que um dia nós seremos capazes
de amar, de compreender todos os seres. Mas então, até lá, nós precisamos aprender a nos educar, abolindo de nossas vidas esses sentimentos destrutivos contra quem quer que seja. Podemos reprovar suas atitudes, podemos nos mobilizar para mudar situações que possamos influenciar, mas sem ódio, sem desejar o mal, sem desejar que o outro seja prejudicado, por exemplo, que o outro adoeça. Porque todos esses pensamentos que nós estamos emitindo estão se somando numa grande e extraordinária e terrível onda que envolve a mente da humanidade toda. E cada pensamento em desarmonia nosso, que nós externamos através das palavras e vamos reforçando em nós essa predisposição a emitir esse pensamento, é mais um trabalho que nós criamos para o mundo espiritual superior, para que neutralize toda essa onda perturbadora. Nós podemos colaborar com a transformação do mundo através de ações diretas, de ações concretas no mundo material, e isso é papel nosso, é nosso dever. Mas nós também podemos contribuir mentalmente para um mundo melhor, através de pensamentos mais harmoniosos, reforçado por palavras de bênçãos, por palavras de incentivo, reforçado por palavras de elevação, reforçado por palavras que denotam o progresso. Não palavras que simplesmente desculpam o erro alheio e minimizam os efeitos, mas palavras que reafirmem a esperança. Em nossos dias, muitos estão desesperançosos, muitos estão preocupados com o rumo com que a humanidade vai seguir. Nós nos sentimos muito ameaçados em razão da pandemia, e nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão externando esse medo através de colocações, de publicações em redes sociais, de mensagens que são compartilhadas aí pelos aplicativos de mensagem. Nós percebemos que as pessoas, às vezes, inconsequentemente, e às vezes a gente observa até companheiros que deveriam estar mais esclarecidos a partir da própria doutrina espírita, compartilhando ideias de discurso de ódio. Isso nos preocupa bastante porque são companheiros que não estão, no momento, percebendo que o momento agora é um momento de união entre as pessoas. É um momento que nós devemos reforçar os valores que nós temos. Isso não significa que nós estaremos tendo esse ou aquele posicionamento político. Mas o que nós não podemos ter é o sentimento de ódio por quem quer que seja. Embora possamos trabalhar das formas legítimas, corretas, pela renovação que nós desejamos e que julgamos mais adequada na sociedade, que façamos isso pautados no sentimento de fraternidade, de paz entre as pessoas e não de divisão, e não de guerra entre as pessoas. Todo discurso que nos leva a sentir emoções que são destrutivas em relação ao próximo, ele é um indicador de que os sentimentos que movimentam essas pessoas não são os mais adequados para nós, para o bem comum. Todas as ideias que nos mobilizam a uma ação destrutiva, violenta, devem ser por nós colocados assim em isolamento da nossa vida mental. E devemos nós, por nossa vez, não propagar. Antes de compartilharmos qualquer ideia, qualquer informação, verifiquemos realmente as motivações das pessoas que estão por trás disso. Verifiquemos realmente quais são as intenções. É de unir, é de pacificar, é de transformar para o bem, é de renovar sem ódio, sem violência, então é algo legítimo. Mas se for algo que mobilize a violência, que é o que menos precisamos nesse momento em nossas vidas, se for algo desse teor, que anulemos isso ali conosco, que não prossigamos a propagação dessas ideias infelizes. Porque nós também acabamos, de alguma forma, nos tornando responsáveis por aquilo que nós vamos disseminando, seja através da palavra que pronunciamos, seja através das palavras que nós escrevemos ou compartilhamos vindo de outros. Nós precisamos lembrar que as nossas palavras, elas podem sim ser educadas, podem sim ser modificadas a partir de um processo interno de modificação, de transformação.
Devemos educar a palavra pensando no impacto que ela terá sobre a vida do outro, o quanto ela será produtiva ou não. E devemos ter uma linguagem que seja autêntica, nunca fantasiosa, mentirosa, falando palavras doces, mas no fundo sentindo ali o desejo de atacar alguém. Muitas pessoas, às vezes, ao longo da vida se tornam hábeis em serem dissimuladas, falar coisas com natureza dúbia, com natureza a deixar dúvida no outro. Nós devemos refletir o quanto nós, às vezes, manipulamos as nossas formas de comunicação e sermos o mais autênticos possíveis, sermos o mais sinceros possíveis, mas dentro de um quadro aceitável de normalidade. Tem pessoas que alegam, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, falo o que penso. Nós não falamos tudo o que pensamos, porque quando não nos convém, nós sabemos controlar a língua. Por isso que nós temos que pensar, nos convém agredir, magoar, ferir? Nos convém realmente do ponto de vista espiritual, do ponto de vista evolutivo? Nós que desejamos uma vida superior, nos convém disseminar ódio, rancor, ressentimento, mágoa no coração alheio? Então, certamente nós vamos perceber que não nos convém. O homem sempre esteve muito preocupado com a sua pureza de alma, com a sua pureza de coração, e por muito tempo, e até hoje há pessoas que fazem isso, acredita que são rituais, que são atos mágicos que ele realiza, como por exemplo, a utilização de um produto específico da natureza para produzir uma limpeza espiritual nele, ou a utilização de uma prática antiga para encontrar a pureza. Nem vamos dar exemplos aqui, porque estenderíamos muito, mas a verdadeira pureza, ela parte não dessas realizações. Elas, embora possam ter um significado para o indivíduo e possa ter um alcance, um impacto psicológico nele, induzindo ele a um comportamento, mas elas não são nem essenciais nem eficazes para nos tornarmos criaturas purificadas, entre aspas. O que nos purifica realmente é a natureza dos pensamentos que nós cultivamos. E pensamento, assim como uma planta, ele precisa de cuidados, precisa de nutrientes, precisa de água, ele precisa de um cuidado diário. Assim também são os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos ter muita cautela como alimentamos a nossa vida mental. Devemos buscar aquilo que seja realmente de natureza superior. Reflexões, ideias, teorias, teses, informações que realmente alimente uma compreensão melhor sobre a vida, pautada na solidariedade, no sentimento de caridade, no sentimento de amor ao próximo. Isso sim tem um impacto significativo e importante em nossa evolução e nessa pureza aparente dos rituais ou dos atos mecânicos e mágicos que por tantos séculos nós cultivamos em outras vidas. Nós precisamos entender que tudo que nós estamos falando no mundo está externando o nosso mundo interno, estará impactando e refletindo a vida do próximo. Então, as nossas palavras, elas são como as cipicelas do dente de leão. Conhece aquela florzinha, que é uma bolinha? Quando criança nós gostávamos de pegar aquilo e assoprar, não é? Então, aquelas pluminhas são, na verdade, sementes. São sementes aladas, são chamadas de cipicelas. Quando nós assopramos aquilo, ela se espalha no ambiente e ela vai para todos os cantos. E nós não sabemos onde elas chegam. Para você ter uma ideia, é uma planta que está presente no mundo todo. E ela foi transportada pelas correntes aéreas. Ela está em todos os continentes onde há solo, umidade e temperatura adequados, essa planta cresce. E ela vai multiplicando-se e ela vai avançando. Assim são também as nossas palavras. Uma vez pronunciadas, nós não sabemos o impacto que elas terão na vida das outras pessoas, não somente próximas a nós, mas as pessoas com as quais esses próximos se relacionam. E assim sucessivamente vão. Por isso a nossa preocupação, a nossa atenção com as nossas palavras. Lembrando, para finalizarmos agora e irmos para a nossa prece, o que Jesus disse e ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, entre os versículos 1 e 20. Quando os fariseus estavam muito preocupados pelo fato dos discípulos não seguirem os rituais de
ablação, de lavagem das mãos que preconizava a lei de Moisés, Jesus disse então para eles que não era o que entrava pela boca que tornava o homem impuro, mas sim o que saía da boca, porque aquilo vinha do coração. São as nossas palavras, que refletem a mais profunda realização do nosso ser. O coração é o símbolo da nossa essência. Então, o que nós estamos falando está refletindo aquilo que nós ainda trazemos dentro de nós. É por isso que eu convido agora todos vocês, neste minuto final aqui da nossa explanação desta manhã, para nos unirmos mais uma vez em pensamento, e agora não vamos ter a interrupção da falta de energia, para levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de todo o amor e toda a sabedoria, a fonte suprema de tudo que há, de tudo que existe. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, nesta manhã, abençoar a todos os nossos amigos da Associação Espírita Cabaninha Antônio de Aquino, aos nossos amigos que nos acompanham pela rede social, que o Senhor possa abençoar o lar de cada um deles, Senhor, envolvendo-os em muita paz, em muito amor, e que todos possam receber o auxílio de que necessitam. Que nós todos, Senhor, possamos compreender a hora que passa e entender o quanto podemos contribuir para que esse mundo maravilhoso, sonhado, mas também trabalhado pelas inteligências do mundo espiritual superior, possa se instalar aqui no mundo, em nossa realidade terrena, o quanto antes. Esse mundo de regeneração que vem sendo preparado desde o final do século XIX e há muito tempo antes, já vem sendo organizado. É que a vossa misericórdia infinita, Pai, espera que sejamos dignos de um novo mundo, onde a fraternidade reinará as relações, em que muitos de nós estamos aguardando as oportunidades de transformação pelo nosso próprio desejo, pelo nosso próprio esforço. Que conscientemente possamos produzir em nós as mudanças, que não esperemos a força dos acontecimentos, as provas e expiações da vida produzirem a nossa renovação. Que realizemos o esforço consciente de nos iluminarmos através do conhecimento e espalharmos essa luz onde agimos, com quem nos relacionamos. Permita, Pai, que todos nós sejamos multiplicadores da paz, do amor e da misericórdia. E pedimos que o Senhor permita aos espíritos amorosos, trabalhadores incansáveis do bem, que possam levar as consolações, a esperança, quando possível a cura, Senhor, em todos os locais onde haja sofrimento, seja do corpo ou da alma, que haja o alívio para os nossos irmãos que passam por provas tão difíceis, por provas desafiadoras, que eles se sintam fortalecidos e renovados em suas vidas. Que eles possam ser amparados, assistidos, consolados, restabelecidos, e que possamos todos, Senhor, nos melhorarmos e encontrarmos a cura de nossas mazelas do espírito, renovando o nosso pensamento, procurando sentir a vida com mais amor e mais fraternidade. Aos nossos irmãos que perderam os familiares e se encontram cansados, esgotados pelo sofrimento e pela saudade. Que eles possam ter a certeza, Senhor, que a vida prossegue, que o que morre é o corpo, mas o ser que amamos, com suas imperfeições
e as suas virtudes conquistadas permanecem no mundo espiritual e que estamos ligados a eles pelos laços indestrutíveis do afeto, do carinho, do amor. Que possamos todos nos conscientizar de que somos seres de natureza espiritual, vivendo temporariamente a vida material. E que um dia retornaremos ao nosso lar de origem, que é a pátria espiritual. E que possamos, chegando lá, sermos um pouco melhor do que quando partimos para esta vida terrena. Que de alguma forma a nossa vida possa ter um saldo positivo de realizações de amor, de paz, de fraternidade, de colaboração na construção do bem. Que possamos entender, Pai, que a dor é uma mestra, rigorosa, mas sábia e justa. Que quando ela se apresenta a nós, é a expressão da vossa sabedoria, que nos permite a experiência que necessitamos no momento em que a vivemos, mas que nos cabe, através do amor, suavizar os rigores, as exigências. Que nos cabe, através da compaixão, que nos esforçarmos por conquistar, suavizar as nossas experiências, as nossas dores e as nossas lutas. Que o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso nos esforcemos por amar, por compreender, por aceitarmos uns aos outros. E que permita a Deus que possamos nos fortalecer para assim nos tornarmos. Gratidão, Senhor, pela vida, por tudo, Pai. Pelo planeta maravilhoso que habitamos. Gratidão pela família que nos recolheu, nos acolheu. Gratidão pelos nossos amigos de tantos lugares. Gratidão pela nossa profissão. Gratidão pelos pequenos seres que nos dá para convivermos e aprendermos a amar. Gratidão pelo conhecimento espiritual superior que nos chega, que nos ilumina, que nos conforta e esclarece. Gratidão, Senhor, pela vida, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, todos tenhamos um domingo de muita alegria, de muita paz. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, confiem. Deus é por nós e está junto de nós. Espíritos amorosos, amigos de outras vidas estão junto de nós, nos sustentando. Todos vamos vencer as provas que atravessamos. Todos somos conscientes, mas confiantes de que seremos vitoriosos. Que essa semana seja de paz, de trabalho, de realização, de iluminação para todos nós. Fiquem todos em paz, um grande abraço e até uma próxima ocasião.